Leitura do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Dr. Augusto Cury. Capítulo 2. Bons pais nutrem o corpo. Pais brilhantes nutrem a personalidade. Este hábito dos pais brilhantes contribui para desenvolver reflexão, segurança, liderança, coragem, otimismo, superação do medo, prevenção de conflitos. Bons pais cuidam da nutrição física dos filhos, estimulam-nos a ter uma boa dieta com alimentos saudáveis, tenros e frescos. Pais brilhantes vão além. Sabem que a personalidade precisa de uma excelente nutrição psíquica. Preocupam-se com os alimentos que enriquecem a inteligência e a emoção. Antigamente, uma família estruturada era uma garantia de que os filhos desenvolveriam uma personalidade saudável. Hoje, bons pais estão produzindo filhos ansiosos, alienados, autoritários, angustiados. Muitos filhos de médicos, juízes, empresários estão atravessando graves conflitos, porque pais inteligentes e saudáveis têm assistido seus filhos adoecerem. Por que a sociedade se tornou uma fábrica de estresse? Não temos controle sobre o processo de formação da personalidade dos nossos filhos. Nós os geramos e os colocamos desde cedo em contato com um sistema social controlador. Eles têm contato diariamente com milhares de estímulos sedutores que infiltram suas matrizes de sua memória. Por exemplo, os pais ensinam os filhos a ser solidários e a consumir o necessário, mas o sistema ensina o individualismo e o consumismo sem necessidade. Quem ganha essa disputa? O sistema social? A quantidade de estímulos e a pressão emocional que o sistema exerce no âmago dos jovens são intensas. Quase não há liberdade de escolha. Ter cultura, boa condição financeira e excelente relação conjugal e propiciar uma boa escola para os jovens não basta para produzir saúde psíquica. Qualquer animal só consegue escapar das garras de um predador se tiver grandes habilidades. Prepare seus filhos para sobreviverem nas águas turbulentas da emoção e desenvolverem capacidade crítica. Só assim poderão filtrar os estímulos estressantes. Serão livres para escolher e decidir. Os pais que não ensinam seus filhos a ter uma visão crítica dos comerciais, dos programas de TV, da discriminação social, os tornam presas fáceis do sistema predatório. Para este sistema, por mais ético que ele pretenda ser, seu filho é apenas um consumidor em potencial e não um ser humano. Prepare seu filho para ser, pois o mundo o preparará para ter. Alimente a inteligência. Bons pais ensinam os filhos a escovar os dentes. Pais brilhantes os ensinam a fazer uma higiene psíquica. Inúmeros pais imploram diariamente para que os filhos façam higiene bucal. Mas e a higiene emocional? De que adianta prevenir cáries se a emoção das crianças se torna uma lata de lixo de pensamentos negativos, manias, medos, reações impulsivas e apelos sociais? Por favor, ensinem os jovens a proteger sua emoção. Tudo que atinge frontalmente a emoção atinge drasticamente a memória e constituirá a personalidade. Certa vez, um excelente jurista me disse no consultório que se tivesse sabido proteger a sua emoção desde pequeno, sua vida não teria sido um drama. Ele fora rejeitado quando criança por alguém próximo, porque tinha um defeito na face. A rejeição controlou sua alegria. O defeito não era grande, mas o fenômeno RAM registrou e realinhou. Não teve infância, escondia-se das pessoas,
Vivia só no meio da multidão. Ajude seus filhos a não serem escravos dos seus problemas. Alimente-o o anfiteatro dos pensamentos e o território da emoção deles com coragem e ousadia. Não se conforme se eles forem tímidos e inseguros. O eu, que representa a vontade consciente ou a liberdade de decidir, tem de ser treinado para tornar-se líder e não um fantoche. Ser líder não quer dizer ter capacidade para resolver tudo e assumir todos os problemas à nossa volta. Os problemas sempre existirão. Se forem solucionáveis, temos de resolvê-los. Se não temos condições de resolvê-los, precisamos aceitar nossas limitações, mas jamais devemos gravitar na órbita deles. Se você tivesse a capacidade de entrar no palco da mente dos jovens, constataria que muitos são atormentados por pensamentos ansiosos. Alguns se angustiam com as provas escolares, outro com cada curva do corpo que detesta. Outros ainda acham que ninguém gosta deles. Muitos jovens têm uma péssima autoestima. Quando a baixa autoestima nasce, a alegria morre. Certa vez, um jovem de 16 anos me procurou após uma palestra. Disse que diariamente destruía sua tranquilidade ao pensar que um dia ficaria velho e morreria. Ele estava começando a vida, mas se perturbava com seu fim. Quantos jovens não estão sofrendo se nem mesmo seus pais ou professores lhes perscutem o coração? O cárcere da emoção tem aprisionado milhões de jovens. Eles sofrem em silêncio. Depois de fechar as páginas deste livro, converse com eles. Que educação é esta que fala sobre o mundo em que estamos e se cala sobre o mundo que somos? Pergunte sempre aos seus filhos: o que está acontecendo com você? Você precisa de mim? Você tem vivido alguma decepção? O que eu posso fazer para torná-lo mais feliz? De que adianta você cuidar diariamente da nutrição de bilhões de células dos seus filhos, mas descuidar da nutrição psicológica? De que adianta terem um corpo saudável se são infelizes, instáveis, sem proteção emocional, fogem dos seus problemas, têm medo das críticas e não sabem receber um não? Nenhum pai no mundo daria alimento estragado ao filho, mas fazemos isso com a nutrição psicológica. Não percebemos que tudo que eles arquivam controlará suas personalidades. Alimente a personalidade de seus filhos com sabedoria e tranquilidade. Fale das suas peripécias, dos seus momentos de hesitação, dos vales emocionais que atravessou. Não deixe que o solo da sua memória se transforme numa terra de pesadelos, mas num jardim de sonhos. Não se esqueça de que tropeçamos nas pequenas pedras e não nas montanhas. As pequenas pedras no inconsciente se transformam em grandes colinas. O pessimismo é um câncer da alma. Você pode não ter dinheiro, mas se for rico, em bom senso, será um pai ou uma mãe brilhante. Se você contagiar seus filhos com seus sonhos e entusiasmo, a vida será enaltecida. Se for um especialista em reclamar, se mostrar medo da vida, temor pelo amanhã, preocupações excessivas com doenças, estará paralisando a inteligência e a emoção deles. Sabe quanto tempo demora um conflito psíquico sem tratamento e sem fundo genético para ter remissão espontânea? Às vezes, 3 gerações. Por exemplo, se um pai tem obsessão por doenças, um dos filhos poderá registrar essa obsessão continuamente e reproduzi-la. O neto poderá tê-la com menos intensidade.
Somente o bisneto poderá ficar livre dela. Quem estuda os papéis da memória sabe da gravidade do processo de transmissão das mazelas psíquicas. Demonstre força e segurança aos seus filhos. Diga frequentemente a eles: a verdadeira liberdade está dentro de você. Não seja frágil diante das suas preocupações. Enfrente as suas manias e ansiedades. Opte por ser livre. Cada pensamento negativo deve ser combatido para não ser registrado. O verdadeiro otimismo é construído pelo enfrentamento dos problemas e não pela sua negação. Por isso, as palestras de motivação raramente funcionam. Elas não dão ferramentas para gerar um otimismo sólido, que nutre o eu como líder do teatro da inteligência. Por isso, a linha deste livro é de divulgação científica. Meu objetivo é dar ferramentas. De acordo com pesquisas em universidades americanas, uma pessoa otimista tem 30% a menos de chances de ter doenças cardíacas. Os otimistas têm menos chances ainda de ter doenças emocionais e psicossomáticas. O pessimismo é um câncer da alma. Muitos pais são vendedores de pessimismo. Se já não basta o lixo social que a mídia deposita no palco da mente dos jovens, muitos pais transmitem para eles um futuro sombrio. Tudo lhes é difícil e perigoso. Estão preparando os filhos para temer a vida, fechar-se num casulo, viver sem poesia. Nutra seus filhos com um otimismo sólido. Não devemos formar super-homens, como preconiza Nietzsche. Pais brilhantes não formam heróis, mas seres humanos que conhecem seus limites e sua força. Pensamentos para recordar. Bons pais preparam seus filhos para ter. Pais brilhantes os preparam para ser. Prepare seus filhos para serem seguros, gentis, generosos, humildes, tolerantes. Prepare-os para consumir mais ideias e cultura do que produtos. Bons pais preparam seus filhos para ser líderes. Pais brilhantes, ao contrário, os preparam para ser líderes de si mesmos. Pais brilhantes sabem que um jovem só consegue brilhar no teatro social se aprender a brilhar no teatro de sua mente. Bons pais ensinam seus filhos através do que falam. Pais brilhantes ensinam seus filhos através do que são. Sabem que seus filhos estão fotografando na memória cada um dos seus gestos e atitudes. Bons pais tendem ao pessimismo quando mostram os perigos da vida. Pais brilhantes tendem ao otimismo quando demonstram que vale a pena viver apesar dos percalços no meio do caminho. Bons pais querem formar heróis. Pais brilhantes querem formar seres humanos que não tenham medo de falhar, mas que sejam capazes de usar seus erros para expandir a sabedoria e reconhecer seus limites.